Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Eu vou trabalhar esse texto em duas partes. Hoje eu vou trabalhar do verso 13 ao 26, e na semana que vem eu termino esse capítulo. Eu vou do versículo 26 em diante, tá? Esse texto é um texto conhecido, ele fala do retorno de dois discípulos, ou dos discípulos para Emaús, e no decorrer do caminho do qual eles estão trilhando ali a pé, eles encontram com Jesus pelo caminho. E aí a gente vai ver ao longo das duas pregações, essa conversa de Jesus com os discípulos, os ensinamentos que nós podemos extrair desse texto e também aplicar na nossa vida, e que nós podemos e devemos viver como discípulos do Senhor. Então, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Não feche a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta, que à medida que eu for expondo, a gente vai lendo. Feche os seus olhos. Pai, graça nós te damos mais uma vez. Oramos a Deus para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor abra, Deus, o nosso entendimento acerca da Tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos dirija, Pai, no decorrer deste culto, no decorrer da palavra, da pregação, para que possamos, ó Deus, aprender, em nome de Jesus. Amém. Então, começa dizendo que naquele mesmo dia, dia que Jesus havia ressuscitado, dois discípulos estavam caminhando de volta para uma aldeia aqui que a Bíblia chama de Emaús. Não era um percurso curto. A Bíblia deixa ali que era aproximadamente 10 quilômetros de caminhada. E quem já fez caminhada, irmãos, sabe que se você estiver acompanhado, é bom você ir conversando, você não vê o tempo passar. E aqueles dois discípulos nessa caminhada, eles estavam conversando, mas não algo que trazia alegria, não algo que deixavam eles felizes, mas algo que estavam deixando ele triste, na verdade, profundamente triste. Era uma situação que havia acontecido onde talvez faltasse esperança ali. E aqueles dois discípulos caminhando e comentando sobre o que havia acontecido. Discípulo quer dizer seguidor. Aqueles dois homens eram dois seguidores de Cristo. Duas pessoas que seguiam, que acompanhavam, que ouviam os ensinamentos do Mestre. Dois homens que procuravam ouvir as pregações. Dois homens que procuravam estar aonde o Senhor Jesus estava ensinando. A gente sabe o nome de um deles, é Cleopas. Vai dizer lá no versículo 18, diz assim: um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Então, um dos discípulos, a Bíblia diz que é Cleopas. O outro a gente não sabe quem é. Mas haviam dois discípulos. Eu não posso explicar para vocês a razão que o nome do outro não aparece, mas o fato é que a Bíblia chama ele de seguidor de Cristo. E esses seguidores de Cristo, eles estavam caminhando, dialogando, falando sobre o que tinha acontecido, chateados com aquilo que tinha acontecido, porque a morte de Jesus, ele é um paradoxo na história da igreja. A morte de Jesus é como se tudo tivesse acabado. A verdade a gente sabe que não, que é a grande vitória de Cristo sobre todas as coisas. Mas naquele momento, para aqueles dois discípulos, a esperança deles havia acabado. Eles estavam ali conversando e lamentando que o Mestre havia morrido. Estavam conversando porque eles ainda não tinham compreendido a ressurreição de Cristo. Eles ainda não tinham compreendido que era necessário morrer por todos.
Eles não haviam compreendido que o plano da redenção passava pela morte de Cristo na cruz, de um sangue inocente no lugar de sangue culpados. Então eles estavam ali dialogando, chateados, talvez falando: olha, a gente perdeu o nosso mestre, aquele que a gente tinha posto todas as expectativas. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos como aqueles discípulos, sem compreender algumas coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Sem compreender porque algumas coisas Deus permite que venha sobre nós. Sem compreender quando Deus não responde uma oração. Sem compreender quando Deus fala não para nós, para algo que nós queremos muito. Sem compreender a forma que Deus está agindo na nossa vida para nos tornar mais parecido com Ele. E a gente olha para o que Deus está fazendo e a gente não compreende como aqueles 2 discípulos não haviam compreendido que a salvação passava pela cruz de Cristo. E talvez a gente chegue a questionar, a conversar, a comentar fatos que acontecem sem olhar por uma perspectiva de Deus. Porque a conversa daqueles 2 discípulos era essa. Como eles não haviam compreendido a necessidade da morte de Cristo na cruz e sua ressurreição. Como eles não haviam compreendido o plano de Deus na sua essência. A gente vê que eles estavam chateados, e o texto vai dizer isso, não é eu que estou imaginando. A gente vai ver que eles estavam ali conversando a respeito do que aconteceu. E muitas vezes nas nossas vidas, como discípulos de Cristo, nós não entendemos por que acontecem algumas coisas. Mesmo nós sendo servos do Senhor, mesmo nós buscando sermos fiéis a Deus. A gente questiona, a gente comenta, a gente olha as coisas apenas com os olhos naturais e a gente esquece de olhar numa perspectiva de Deus. Porque assim como aqueles discípulos, o nosso olhar está muitas vezes ligado naquilo que nós vemos. O nosso olhar está muitas vezes ligado com a nossa capacidade de enxergar os motivos, as razões e os porquês, e não no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Mas existem momentos na vida do discípulo que ele precisa olhar não com a sua capacidade de enxergar, não com os seus olhos naturais, mas ele precisa tentar, ou buscar, crer, olhar com os olhos espirituais, de que mesmo quando eu não compreendo algo que parece ser frustrante, algo que parece ser uma derrota, algo que foge do nosso controle, Deus está trabalhando para que o propósito dele se cumpra. Aqueles 2 discípulos não tinham entendido porque Jesus tinha que morrer. Mas Deus estava trabalhando. Jesus precisava morrer para que todos aqueles que colocam a sua fé nele pudessem viver eternamente. Para que todos aqueles que nele crê pudessem não viver uma vida debaixo do juízo de Deus, não viver a vida debaixo de uma condenação, não viver uma vida debaixo da culpa, mas viver uma vida debaixo da liberdade, não debaixo da escravidão e da tristeza, mas da alegria que o mundo não pode dar, mas da certeza que o mundo não pode dar, da esperança que o mundo não pode oferecer, que é passar a eternidade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqueles discípulos não estavam compreendendo isso. Olha o versículo 15 e 16. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, no percurso de 10 quilômetros, em alguma altura dessa caminhada, chega uma terceira pessoa aqui. Jesus se aproxima deles. Aquele que havia ressuscitado. Eles não puderam reconhecer, porque os olhos deles
estavam impedidos de ver que ele era Jesus. E eu vejo aqui que a chegada de Cristo nessa caminhada é uma aproximação necessária para Deus trabalhar na vida daqueles discípulos. Então Cristo se aproxima, assim como Cristo se aproxima de todos quantos creem no seu nome. Cristo se aproxima àqueles 2 discípulos que estão ali tristes, lamentando, sem entender, comentando, discutindo, conversando. Então Jesus se aproxima. A Bíblia diz no livro de Salmos 145, 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Aqueles 2 discípulos recebem a presença de Jesus ali, mas nós hoje temos uma esperança. A Bíblia diz que todos aqueles que invocam, perto está o Senhor. O Senhor está perto de mim, o Senhor está perto de você, o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. O Senhor, Ele é vivo, Ele não está morto, Ele não está pendurado numa cruz, mas Ele ressuscitou. E quando nós clamamos, quando nós abrimos os nossos lábios para orar, ou quando nós oramos na nossa mente, ou simplesmente quando nós balbuciamos algumas palavras e invocamos o Senhor, Ele está perto de todos aqueles que o invocam. E assim como Ele se aproximou daqueles 2 discípulos para tratar a incredulidade, para tratar a tristeza deles, a dúvida deles se Jesus havia ressuscitado ou não, o Senhor se aproxima de nós para tratar as nossas mazelas, para tratar a nossa limitação, para tratar a nossa falta de fé. O Senhor vem, se aproxima e revela a palavra dele para nós. Então a gente vê que quando Cristo se aproxima daqueles 2 discípulos, em um primeiro momento, o Senhor não permite que eles o reconhecessem. O Senhor não permite que os olhos deles fossem abertos. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que tampados. Como se tivesse um tampão. Ou como se tivesse um óculos. Ou melhor, sem um óculos. Quem tem dificuldade de enxergar longe aqui? Eu tenho. Dependendo da distância, eu não consigo reconhecer. Eu não uso óculos, agora estou usando, irmãos, é que meu óculos foi para trocar a lente. Mas eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu leio até errado, por isso que eu estou resgatando o óculos aí. E às vezes, quando está muito longe, há uma dificuldade de reconhecer. Aqueles discípulos é como se eles tivessem um problema nos olhos, é como se estivesse tampado, ou como se eles estivessem com a vista embaçada. Eles não foram capazes, porque o Senhor não permitiu que eles reconhecessem que aquele que se aproximara deles era de fato Cristo, que havia sido morto na cruz e agora havia ressuscitado. Um dos comentários que eu li diz assim: esse acontecimento mostra que tudo que Cristo disse e ensinou, olha que forte isso, não dependia, não tinha dependência física de Cristo, que era amado pelos seus discípulos. Tudo aquilo que Cristo havia ensinado não dependia da presença física dele, porque Cristo ensinou valores e verdades profundas. E aí no versículo 17 do capítulo 24 de Lucas diz assim, então, está falando que Jesus aqui, então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E a Bíblia diz que eles pararam entristecidos. Agora perceba, já tinha acontecido relatos de que Jesus havia ressuscitado, já havia aparecido sinais que Cristo não estava mais naquele túmulo, mas a falta de compreensão de que Cristo havia ressuscitado faz com que aqueles 2 discípulos parem diante da pergunta, entristecidos, como se Cristo ainda tivesse morto, como se Cristo ainda não tivesse saído daquele túmulo, como se não tivesse acontecido aquilo que Cristo tinha falado anteriormente. E a Bíblia diz que eles pararam entristecidos.
entristecidos. Havia tristeza na conversa. Havia frustração das esperanças. Aquele que outrora eles haviam seguido, havia morrido. E porque havia morrido, e porque havia tristeza, e porque havia desesperança, eles estavam voltando para casa, se afastando dos demais discípulos. E a resposta que eles deram foi uma resposta através de outra pergunta. Versículo 18 diz assim: porém chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Vai indagar: olha, será que você é a única pessoa nessa região que não ouviu o que aconteceu? Como Jesus foi maltratado? Como ele teve um julgamento injusto? Será que você é o único que não sabe que aquele que só fazia o bem foi morto? Ele responde com uma outra pergunta: será que você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Perceba que a conversa de Jesus com aqueles dois discípulos é uma conversa baseada em um acontecimento notório, em um acontecimento grande, em algo que todos estavam sabendo, em algo que de alguma maneira todos haviam escutado. E é preciso entender o contexto, porque a semana que Jesus foi crucificado era a semana da Páscoa. Então havia em Jerusalém uma grande multidão, havia em Jerusalém uma peregrinação muito grande de judeus de todos os lugares. Eles foram em direção a Jerusalém por causa da Páscoa. Então muitas pessoas estavam ali. E o acontecimento que ocorreu chamou a atenção. E todos ali ouviram que Jesus havia sido morto. Mas Cristo, às vezes, ele é perspicaz em algumas perguntas. Ele faz uma pergunta, ele já sabia dos acontecimentos. Ele era o centro dos acontecimentos. Ele havia morrido na cruz. Mas ainda assim, Cristo faz uma indagação para aqueles discípulos. Ele diz assim: quais acontecimentos? Quais? O que aconteceu? O que ocorreu? Qual a razão? Que assunto notório é esse? Que fato é esse que todos estão sabendo? Olha o versículo 19 e o versículo 20, por gentileza. Ele lhes perguntou: do que se trata? Do que se trata esse acontecimento? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para serem condenado à morte e o crucificaram. Então Jesus indaga: que acontecimento? Qual acontecimento? Do que se trata? E eles relatam exatamente o que havia acontecido de Jesus, o Nazareno, profeta, poderoso em obras, diante de Deus, diante do povo, foi morto pelas autoridades. Perceba, queridos, que não era algo irrelevante, mas era um acontecimento que todos, de alguma maneira, estavam interessados em saber. E aqueles dois discípulos, então, eles explicam o que aconteceu. Explicam não apenas que Jesus havia sido morto, mas eles dão testemunho de quem era Jesus. Alguém poderoso em obras, um profeta, diante de Deus e diante dos homens, alguém que todos os reconheciam como um ungido, alguém que era da parte de Deus. Eles dão
testemunho de quem Cristo era, mas com tristeza pela crucificação. Mas o que chama a atenção aqui, irmãos, diante de tudo isso, é que mesmo eles sabendo quem era Cristo, mesmo eles sabendo tudo que Cristo havia feito, eles vão mostrar agora a falta de esperança e a frustração diante do fato. E muitas vezes a gente escuta que em Jesus a gente recebe a paz que o mundo não pode dar. A gente escuta que em Jesus reside a nossa segurança. Mas às vezes a gente não consegue dimensionar isso para nossas vidas. E a gente se sente frustrados, quando na verdade nós estamos diante daquele que é todo poderoso. Eu não estou dizendo que não existam momentos que a gente não vai ser abatido ou vai ficar triste, não é isso que eu quero dizer. Que a gente não vai ficar preocupado. Mas em última instância vai existir um momento que nós vamos nos voltar e se lembrar de quem é Cristo para nós. Cristo é suficiente para as nossas vidas. A gente não precisa de todas as conquistas que nós almejamos para sermos felizes. Na verdade, a nossa felicidade não depende das nossas conquistas. A gente não precisa ser bem-sucedido em tudo que a gente faz para sermos felizes. A gente não precisa ter êxito em tudo. A gente precisa olhar para Cristo e reconhecer que Ele é suficiente para nós. E eles demonstram a sua frustração logo depois de apresentarem quem era Cristo. Olha o versículo 21. Olha como é forte isso aqui. Eu vou ler o 20 e vou emendar o 21, porque vai fazer mais sentido, irmãos. O 19 ao 21. Ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí ele continua, olha o motivo da tristeza deles, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles falam, olha, ele era poderoso em obras, diante de Deus, diante dos homens, mas olha, morreu. Nós esperávamos que ele é quem ia nos libertar. Nós esperávamos que ele é quem fosse trazer redenção a Israel. Mas é o terceiro dia e nada aconteceu, mas na verdade havia acontecido. Eles já tinham ouvido que Jesus não estava mais no túmulo, mas ainda assim, por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade, eles estavam frustrados. Nada aconteceu. É como se eles estivessem dizendo, olha, nós depositamos a nossa esperança em alguém que está morto agora. Porque já é o terceiro dia e aí nada aconteceu. Sabe o que eles estão falando? Já é o terceiro dia e ele continua morto. Nada. Parece para mim que eles estão expressando ali um desapontamento, não só no fato da ressurreição de Cristo, mas também na expectativa da libertação de Israel. E é preciso dizer que naqueles dias, eles não esperavam um Jesus que viesse libertar o homem do pecado, mas eles esperavam um Jesus que de alguma maneira fosse um político, fosse um soldado, que não apenas libertasse Israel do pecado, mas principalmente das garras de Roma, principalmente da escravidão de outras nações. Eles tinham uma expectativa, porque Israel era uma nação dominada, eles tinham uma expectativa militar, política. Só que Jesus havia vindo
para libertar, para redimir o homem da escravidão do pecado. Então, quando Cristo é morto, vem a frustração, a esperança desaparece. A morte daqueles que eles esperavam a redenção de Israel traz para eles desespero, produz tristeza, produz desapontamento. E eu acho engraçado porque, engraçado não, o termo eu acho, eles expressam ali, olha, já é o terceiro dia. É verdade, eles vão falar, que alguns falaram que foram até o túmulo e o túmulo estava vazio, que algumas mulheres até viram. Depois de dizer, olha, nada aconteceu. Olha o versículo 22 ao 24 comigo. Ele diz assim: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos, ou seja, alguns dos discípulos ali, foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então veja que embora eles estão frustrados, embora eles ouviram que Jesus havia ressuscitado, que Jesus não estava mais ali, eles escolheram, de certa maneira, a desesperança. Escolheram não acreditar. Eles ouviram, eles afirmaram que algumas mulheres tinham ido ao túmulo. Eles afirmaram que algumas mulheres relataram que tinham visto anjos que afirmaram que Jesus estava vivo. Então, era uma abordagem rápida da parte deles do testemunho de que Jesus não se encontrava mais no túmulo. Uma abordagem do testemunho que eles haviam ouvido, que Jesus tinha sido proclamado pelos anjos como alguém que estava vivo e não morto. Mas me parece que eles tinham aqui um pouco de incredulidade. Me parece que eles não acreditaram nem no relato das mulheres e nem naqueles discípulos que foram até lá e constataram que Jesus não estava mais no túmulo. Eles sabiam que o túmulo estava vazio, mas não conseguiram compreender a ressurreição. E é por isso que eles se encontravam tristes. Eles diziam: alguns dos nossos foram, mas não viram Cristo. Então, de alguma forma, me parece que eles não acreditam que Jesus havia ressuscitado. Mas olha o que Cristo responde a eles. Olha a dura que Cristo dá. Versículo 25 e 26. Então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Veja que Jesus não fala do testemunho dos discípulos, nem do testemunho das mulheres, mas ele fala: vocês são insensatos e demoram a crer no que os profetas disseram. Haviam profecias de que Cristo deveria morrer na cruz. Os profetas haviam dito. A Bíblia, ao longo de toda ela, mostrava e revelava que no tempo oportuno, Deus enviaria o seu Filho para morrer na cruz, para salvar aqueles que estão perdidos, para salvar todos aqueles que nele crê. Então, diante da incredulidade, Jesus censura eles pelo comportamento, pela forma, porque mesmo sabendo quem era Cristo, não criam que Cristo havia ressuscitado. Não cria naquilo que os profetas haviam ensinado. Percebe, irmãos, que a gente tem completa ciência que Jesus vive. Nós temos completa ciência que Jesus é a nossa salvação. A gente tem completa ciência que a nossa segurança se encontra em Cristo, que a nossa suficiência está nele. E às vezes a gente fica frustrado,
porque a gente deposita a nossa fé em outras coisas. A gente fica frustrado, porque a gente tem expectativa fora de Cristo, quando na verdade toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, toda a nossa fé precisa se encontrar em Cristo Jesus. Algumas traduções bíblicas mais antigas vão usar um outro termo diferente de insensato. Vão usar tolos e nécios. Vocês são tolos e nécios porque não creem. E muitas vezes, queridos, nós agimos assim, como incrédulos, diante da ação de Deus em nossas vidas. Agimos como incrédulos, como eles, que embora conhecessem as profecias, falharam em entender, assim como em não aceitar as evidências da ressurreição de Cristo. Sabe o que acontece? Eles foram tardios para acreditar. E quem age assim é insensato. Nós não podemos ser tardios em depositar a nossa esperança no Senhor. Nós não devemos ser tardios de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos ser tardios em nos entregar totalmente diante do Senhor. Cristo não está censurando, como eu disse, por eles não acreditarem no testemunho das mulheres, mas por não levar em consideração as Escrituras, por não levar em consideração tudo o que os profetas tinham anunciado a respeito do Salvador. O foco deles, naquele momento, estava totalmente voltado para acontecimentos visíveis. De certa maneira, eles estavam cegos para os valores do reino de Deus. Hoje, irmãos, é possível, não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, assim também como na história da igreja, entender que a nossa fé precisa estar em Cristo e que nós não podemos ignorar as boas novas do Evangelho. Nós precisamos olhar para o sacrifício de Cristo e ver que essa é a nossa verdadeira esperança. Devemos olhar para o sacrifício de Cristo e saber que nós não podemos ter esperança apenas nesse mundo, porque nesse mundo a gente tem aflição, porque nesse mundo nós passamos por lutas, porque nesse mundo nós sofremos perdas, porque nesse mundo nós perdemos batalhas, porque esse mundo não é o nosso lugar para sempre, esse é apenas um lugar de transição, nós somos peregrinos nesse mundo, mas nós caminhamos para o alvo, para a terra prometida, para estar com Cristo para toda a eternidade, e essa é a verdadeira esperança do cristão. Cristo é a verdade que nos fortalece, irmãos. Mesmo diante de fatos e acontecimentos que nos frustram, mesmo diante de coisas contrárias, ou que têm uma conotação momentânea de derrota para nós, nós devemos descansar em Cristo Jesus. Não podemos ser tardios em confiar no propósito de Deus para as nossas vidas. Não podemos ignorar as evidências da ação de Deus em nós e também através de nós. Os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento precisa estar voltado para o nosso Deus. As nossas mãos devem estar estendidas a quem de fato merece toda a nossa confiança. Nós devemos saber no íntimo das nossas almas que Deus sempre tem o melhor para os seus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Ela não diz que só as coisas boas. Ela diz todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Os momentos de frustrações cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Os momentos de tristeza, de abalo, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todos os momentos. Porque Cristo é suficiente.
e que as situações dessa vida são momentâneas e são incomparáveis com aquilo que Deus tem para nós na eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os seus. Aquele que crê em Cristo, ainda que ele não compreenda o que Deus está fazendo, Deus está trabalhando na vida dele, para moldar ele, para tornar ele mais parecido com o Mestre Jesus. Aqueles 2 discípulos não compreenderam a ressurreição, mas ainda assim Cristo se aproxima deles. Cristo pergunta para eles o que está acontecendo. E a gente vai ver no domingo que vem que Cristo vai mostrar nas Escrituras que tudo aquilo que eles estão passando era necessário para que houvesse salvação. Muitas vezes, queridos, em nossas vidas, Deus age e a gente nem percebe. Mas Deus está agindo. Deus está operando e muitas vezes nós não notamos. Mas em outras ocasiões, a forma de Deus agir em nossas vidas traz uma sensação de incompreensão. Às vezes a gente não compreende por que Deus faz tal coisa. Mas eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, ainda que você não compreenda, Deus continua operando na sua vida. Por isso, queridos, nesse dia de hoje, volte os seus olhos para Cristo. Não ignore o chamado e o amor dele para você. Nessa manhã, confie naquele que te fortalece em todas e qualquer situação. Responda. Ele está te chamando nessa manhã, assim como ele chamou Saulo, Saulo. Ele nos chama pelo nome, ele está te chamando nessa manhã para você confiar nele. Responda: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, fala que o teu servo escuta. Nessa manhã eu apelo para você também, queridos irmãos. Coloque todas as suas expectativas no Senhor, porque só Ele merece toda a sua fé e toda a sua confiança.